Olá, sou Tatiana Garcia, internacionalista e geógrafa, especialista em temas socioambientais e sustentabilidade. Gostaria de agradecer o convite para colaborar com o curso de letramento climático e hoje a nossa conversa será sobre o Brasil e a diplomacia para a sustentabilidade. Eu dividi a nossa conversa em 3 partes. Na primeira, nós vamos fazer uma breve abordagem conceitual. Na segunda, um panorama histórico sobre as principais conferências da ONU, cujos temas eram relacionados a desenvolvimento e meio ambiente, o que hoje a gente conhece como desenvolvimento sustentável, e nesse momento faremos um paralelo sobre a atuação da diplomacia brasileira nessas conferências. E a terceira parte da nossa conversa será um momento mais atual, como o mundo tem enxergado o Brasil nos últimos 10 anos. Partindo, então, dessa abordagem conceitual, nós temos que ter em mente que, nas relações internacionais e na geopolítica, as questões socioambientais elas podem servir como motivo de conflitos entre pessoas, comunidades e países. É o caso, por exemplo, da água, que ela acaba sendo disputada mesmo em grandes bacias hidrográficas, como acontece no Rio Nilo, como acontece no Oriente Médio, e essas disputas elas precisam ser equalizadas, pensando que a água é um problema que afeta vários lugares do mundo, não somente para beber, para sedentação animal, mas também para a produção agrícola e as suas diversas formas de utilização, como navegação, lazer e até mesmo nos sistemas produtivos. As questões socioambientais também podem ter diversas causas e consequências, como outros professores já mencionaram aqui neste curso de forma tão brilhante. E um terceiro ponto que a gente tem que pensar é que vários desses impactos que causamos na natureza, esses impactos podem ser sentidos em múltiplas escalas. Então, nós também dizemos que são multiescalares, né? Por quê? Porque um problema causado em uma localidade, ele pode transcender as fronteiras naturais, transcender até as fronteiras políticas e até alcançar outras regiões do planeta. Ou seja, nós temos que sempre ter em mente que as questões socioambientais, elas podem ter impacto local, global. Essa questão, ela também motivou para que alguns teóricos pensassem numa outra abordagem a respeito desse sistema Terra. E hoje já se fala que nós vivemos a era do antropoceno, justamente pela forte interferência que as ações antrópicas, ou seja, as ações humanas, causam no meio ambiente, ao ponto de forma tão intensa levar ao desequilíbrio. Voltando, então, dentro dessa perspectiva das relações internacionais e da geopolítica, quando nas negociações ou práticas produtivas elas estão destinadas a mitigar ou a diminuir as emissões de gases de efeito estufa, não se trata simplesmente de questões ambientais, mas também se leva em consideração aspectos que envolvem as pessoas, notadamente aquelas que são mais vulneráveis ou podem ser afetadas por estarem em condições de risco se as mudanças climáticas chegarem até a localidade onde elas vivem. E também temos que considerar que as mudanças climáticas têm um impacto econômico nos setores produtivos, especialmente na agricultura. Por isso, possíveis soluções são desafiadoras, sim, e dependem de muitas frentes de ação e da colaboração, da cooperação e responsabilização de múltiplos atores. Quem são esses atores? Esse é um outro ponto importante para nós que estudamos relações internacionais e geopolítica. São os países, os governos centrais e os subnacionais, no caso do Brasil, estados e municípios, todos os setores econômicos, do primário ao terciário e as suas subdivisões em quaternário e quinário, os meios de comunicação, as pessoas de modo geral, na condição de consumidores, eleitores, trabalhadores, cidadãos. E as outras instituições, como igreja, os espaços públicos, todos esses lugares, eles precisam, e atores, eles precisam estar diretamente engajados para que possamos reverter os impactos causados pelos seres humanos no ambiente.
Quando analisamos, então, as relações internacionais e como os países conduzem as suas políticas externas para determinados temas, notadamente temas socioambientais e a questão da promoção da sustentabilidade, nós temos que ter em mente que as conjunturas internas, ou seja, dentro dos países, e a conjuntura internacional, elas podem ser influenciadoras de como os países vão se posicionar nas relações internacionais, levando em consideração variáveis políticas, econômicas, sociais e, óbvio, as próprias questões geográficas e ambientais. Então, os atores diretamente envolvidos, as instituições públicas e privadas, as informações geradas que dão respaldo para que os negociadores, os empresários, a população em geral, tenham noção da importância da negociação daquele tema e como ele precisa ser solucionado. Por isso, sempre que a gente estiver conversando sobre esse panorama do histórico das conferências, eu vou dar esses toques dessas variáveis que podem influenciar nos processos de negociação e nos jogos de poder, tanto no ambiente doméstico como nas arenas multilaterais. Um outro ponto que eu gostaria de destacar para finalizarmos essa primeira parte diz respeito à perspectiva de análise que eu compreendo a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela tem várias dimensões: a ambiental e ecológica, a econômica, social e cultural, política, institucional e territorial. Então, quando nós pensamos numa sustentabilidade associada com o desenvolvimento, deve-se levar em consideração todas essas dimensões, justamente para que seja uma sustentabilidade que possa trazer benefícios não só para as pessoas, mas para o próprio sistema Terra. Para que a sustentabilidade ela seja colocada na prática, ela tem que, então, promover qualidade de vida para todas as populações atuais e vindouras, como já se menciona em muitos relatórios. Tem que ter o uso equilibrado dos recursos da natureza, justamente respeitando a sua capacidade de resiliência ou de recuperação, como a gente fala, né? Dos elementos abióticos e bióticos, né? Então, dos elementos vivos e daqueles que não são vivos, né? Que compõem os ecossistemas. E, obviamente, nós temos que considerar o que precisa ser preservado, ou seja, não tocado, o que pode ser conservado, usado de forma racional, né? Mas também o pilar econômico, porque nós, seres humanos, temos que pensar como usar os recursos de forma eficiente, gerando os produtos que nós necessitamos, mas também emprego, renda e lucro. Então, quando falamos de sustentabilidade, temos que levar em consideração todos esses pilares, e esses três são aqueles principais para que depois a gente possa compreender os outros. Não é simplesmente uma mudança do sistema capitalista para qualquer outro sistema ou um novo modelo de produção e consumo. A verdade é que a gente tem que fazer uma mudança urgente da forma como a gente percebe o mundo, né? Como a gente percebe a relação com as outras coletividades. A noção de finitude, a noção de que nós já ultrapassamos o limite do sistema Terra. E, infelizmente, ainda há milhões de pessoas que não têm acesso aos recursos básicos, como água, alimento, energia, abrigo. Então, por isso, a coletividade ela tem que assumir essa responsabilidade e pensar que esses padrões de produção e consumo eles precisam ser revistos. Falando, então, do Brasil, né, e para começarmos essa segunda abordagem sobre as conferências internacionais. O Brasil ele sempre foi um importante ator na agenda ambiental global, justamente pela sua dimensão geográfica continental, o seu contingente populacional, que é significativo, a existência de vários biomas dentro do nosso território, tanto biomas que têm ecossistemas terrestres e aquáticos, especialmente a Amazônia, que fica aí aos olhos do mundo pelos seus serviços ecossistêmicos, a presença de bacias hidrográficas e aquíferos, o nosso ouro azul, que exportamos muitas vezes esse ouro azul através da água virtual exportada por commodities, a nossa alta capacidade de alimentos, dentre outras características geográficas que nos possibilitam potencialidades, mas também vulnerabilidades.
Então, historicamente, no que tange às tratativas ambientais, a política externa do Brasil e a sua visibilidade na sociedade internacional, ela variou entre vilã e protagonista. E é dentro dessa perspectiva que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês como é que foi essa variação. É importante destacar que o posicionamento de um país numa negociação internacional, às vezes ela é considerada positiva para o mundo. E sim, pode gerar benefícios dentro de um país, daquele país que participou da negociação. Porém, às vezes, um país se posicionando de forma negativa aos olhos do mundo, internamente, era aquilo que a população, ou que seus tomadores de decisão, que os seus políticos queriam, né, ou seus stakeholders dos setores produtivos queriam, que é não assumir determinados compromissos. Não quer dizer que isso será eterno, que é um fim naquela questão. Mas é importante exatamente a gente sempre observar as conjunturas, os atores diretamente envolvidos, a sensibilidade daquele tema, tá? E no caso do Brasil, vejam, quando um representante do Brasil vai para uma negociação internacional e assina um compromisso, para que esse compromisso passe a vigorar dentro do Brasil, hoje, no momento que nós vivemos, depende da aprovação e ratificação pelas instâncias políticas, né, que é o nosso Congresso, Senado. Instâncias hoje que são compostas por membros eleitos e eles representam e defendem os interesses dos seus apoiadores, tanto os eleitores, mas também alguns setores produtivos. Então vejam que existem jogos de poder de como a diplomacia ela atua no sistema internacional, não quer dizer que internamente é isso que o povo brasileiro quer, que os setores produtivos querem, que os representantes do povo, que são os congressistas, eles também querem, ok? Então, vamos falar um pouco sobre a atuação da diplomacia brasileira para a sustentabilidade nas grandes conferências do Sistema das Nações Unidas. A primeira grande conferência foi chamada de Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. Ela foi realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Os temas da agenda naquela época foram as degradações ao meio ambiente, porque muitas formas de poluição estavam deixando aos olhos do mundo a importância de rever exatamente empresas poluidoras, emitindo mercúrio no rio, em bacias hidrográficas ou em oceanos, a emissão de poluentes na atmosfera. Então, essas temáticas que transcendem o local já estavam aos olhos do mundo. O crescimento populacional e o neomalthusianismo de que se o crescimento populacional acompanharia o crescimento da produção alimentar, foi um outro tema que também foi permeado durante essa conferência, problemas relacionados a saneamento básico, saúde, riscos ao bem-estar e o próprio futuro da humanidade. O que se viu foi um grande embate, conflito mesmo de interesses entre países ricos e os países pobres. Uma abordagem em que defendia o crescimento zero, ou seja, todos aqueles que tinham chegado em determinado nível de industrialização deveriam parar, porém, aqueles países pobres que ainda não haviam alcançado excelentes graus de desenvolvimento produtivo, industrial, de modernização, eles queriam, dentro de uma perspectiva desenvolvimentista, defender que eles tinham esse direito ao crescimento. Então, nós tínhamos nessa conferência um grande embate, né, entre os desenvolvimentistas e aqueles do crescimento zero. Como que o Brasil se posicionou? Como que a diplomacia brasileira ela atuou? E vamos lembrar que a conjuntura interna do país era o governo militar, e nós vivíamos a fase do milagre econômico, né? Grandes obras e empreendimentos destinados à coesão e à integração do território, projetos de colonização para a ocupação do centro-oeste, do norte, incentivos ao rodoviarianismo, né? Ou seja, as rodovias por vários estados do país. Então, o que se via internamente era o desenvolvimento a qualquer custo, mesmo que impactasse o meio ambiente. E no caso especificamente da Amazônia, que era considerada uma fronteira de recursos, um ponto estratégico do nosso país, ela precisava ser explorada e ocupada. E até tinha o slogan na época, né? Integrar para não entregar.
Então, considerando essa conjuntura doméstica, a proposta de redução do crescimento e os impactos ambientais que esse crescimento gerava não eram prioridades para a delegação brasileira, ao ponto de um dos membros da nossa delegação dizer o seguinte: se os países ricos não querem mais as empresas poluidoras, que elas venham todas para o Brasil. Então, essas e outras declarações acabaram soando ruim para a comunidade internacional, não só entre os estadistas, mas também na comunidade científica ou nas organizações não governamentais que estavam engajadas para que as questões socioambientais elas passassem a ser uma pauta importante da política dos países e da política internacional. Bem, para tentar contornar esses efeitos negativos da posição do Brasil, o governo da época, o presidente da época, ele sugeriu que nós, então, instituíssemos uma primeira instância, né, na verdade, uma primeira secretaria especial para lidar com as questões ambientais no Brasil, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Vale lembrar, pessoal, que no Brasil, desde os anos 30, já existia Código Florestal. Então, não quer dizer que o Brasil começa nos anos 70 a se preocupar com as questões ambientais. Assim como outros países do mundo que ainda estavam engatinhando, o Brasil também. Mas a gente vê que essa secretaria especial depois dará origem ao Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e toda essa estrutura magnífica que nós temos no nosso país. Bem, na década de 70 ainda, a diplomacia brasileira faz um outro movimento, porém em âmbito regional. Especificamente em 1978, o Brasil, junto com outros países aqui da América do Sul, que também detêm a Amazônia em seu território, celebram o Tratado de Cooperação Amazônica, com o seguinte objetivo: foco, a soberania ambiental e a cooperação regional. Esta foi uma forma de mostrar para o mundo da consciência de que os estados amazônicos sabem, né, da sua importância enquanto a conservação ou uso adequado da Amazônia, porém fariam isso de forma cooperativa, sem a interferência direta dos grandes atores, né, ou das potências hegemônicas. E isso também, anos depois, reverberou, de modo que hoje nós temos uma organização que tem a função de fazer exercer, de fazer cumprir esse Tratado de Cooperação Amazônica, que é uma cooperação regional. Passado alguns anos, nos anos 80, a ONU cria uma comissão chamada Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essa comissão foi formada por especialistas do mundo inteiro e tinha o objetivo de olhar o estado do mundo para as questões que foram tratadas em Estocolmo, mas também as questões socioambientais nos anos 80. O Brasil também teve um representante nessa comissão. Na época, foi o senhor Paulo Nogueira Neto, que havia sido líder dessa Secretaria Especial de Meio Ambiente. Então, ele ficou nessa comissão, trabalhando também entre 83 e 86, e ele era o representante da América Latina. Então, vejam a importância que o Brasil tinha na América Latina e ao ponto de representar na ONU, dentro de uma comissão de especialistas, para lidar com as questões socioambientais. Foi a partir da publicação do relatório dessa comissão, cujo título em português é Nosso Futuro Comum, que o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser difundido gradativamente. Já então, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a conjuntura era outra no mundo, assim como era na América do Sul, na América Latina e também no Brasil. E nós estávamos vivendo o período da redemocratização, tínhamos a intenção de mudar a nossa visibilidade e a nossa inserção no sistema internacional, e por isso o Brasil se prontificou, colocou à disposição para sediar a nova conferência da ONU, que trataria dos 20 anos pós-Estocolmo. Então, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em junho de 1992. Nós conhecemos essa conferência como o ECO 92, Rio 92. Esse é um momento muito importante de protagonismo do Brasil, por sediar a conferência e colaborar na organização do evento, mas também pelo seu posicionamento, o posicionamento do presidente na época e da diplomacia brasileira,
em defesa da associação dos conceitos de desenvolvimento com o meio ambiente e também da superação do discurso dicotômico que havia entre o Norte e o Sul. Então, o Brasil buscou se posicionar como uma ponte de ligação entre esses temas e esses mundos. A Eco 92, ela foi assim um marco para quem estuda, para quem entende a importância da agenda ambiental, porque trouxe para a pauta da política internacional e para o discurso público, né, deixando um pouco mais acessível para os governantes, para os empresários e para a sociedade em geral, assuntos que antes eram restritos à comunidade científica. Mudanças climáticas é um desses temas. Então, pouco se sabia sobre isso, muito mais na comunidade científica, e a Rio 92 ela foi fundamental para a difusão desses conceitos. Tanto é que documentos importantes foram criados nessa grande conferência, e no que se refere a mudanças climáticas, nós temos a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e todos os outros protocolos, documentos internacionais, partem como referência, tem como documento base esse documento que foi criado e que foi ratificado posteriormente dentro dos países. Rapidamente, eu queria mencionar que tem um outro importante documento, que é a Agenda 21. A Agenda 21 ela foi criada na Rio 92, ela tinha 40 capítulos, justamente com a tentativa de mostrar a importância dos atores, como colocar a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável em prática. Então, tem capítulos específicos sobre mulher, água, energia, florestas, agricultura. Vejam que hoje a gente tem a Agenda 2030 da ONU, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas onde que nasce essa questão da agenda e dos objetivos e dos indicadores que nós precisamos alcançar, considerando as particularidades de cada país e de cada localidade? Lá na Rio 92. Por isso que é um marco muito importante. Internamente, quais foram os efeitos da Rio 92 para o Brasil, para além da sua visibilidade internacional positiva? Bem, o Brasil conseguiu um grande projeto de cooperação internacional, uma cooperação financeira, ou seja, os 7 maiores países do mundo, os mais ricos do mundo, G7, financiaram um grande projeto de cooperação aqui no Brasil, chamado de PPG7, Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. Esse projeto de cooperação financeira foi mediado pelo Banco Mundial, contou com a participação dos governos central e alguns subnacionais aqui do Brasil e das ONGs, e tinham várias frentes de ação, né? Foram mais de 480 milhões de dólares trazidos para o Brasil, enviados para o Brasil para muitas frentes. Criar uma política nacional de gestão de recursos ambientais ou naturais, estabelecer novas áreas de conservação ambiental, estabelecer um sistema de monitoramento. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje de sistema de monitoramento de satélite na Amazônia também foi com o dinheiro do PPG7, e projetos de promoção de sustentabilidade em comunidades que são chamadas de comunidades tradicionais, agricultores, extrativistas, de pescas, tanto na Amazônia como na Mata Atlântica. Como eu disse, foram mais de 400 milhões de dólares trazidos aqui para o Brasil, mais de 15 anos de projeto, e o compromisso que o Brasil tinha com o G7 de fazer projetos de cooperação, de conservação da Amazônia e da Mata Atlântica. Bom, continuando um pouco mais nesse panorama, passaram-se mais 20 anos e a conjuntura mundial era outra a partir do ataque do World Trade Center em 2001 e depois com a crise econômica de 2008. Então, a gente tem aí um gap, uma lacuna dessa evolução que estávamos tendo na governança ambiental global. Mas era necessário tocar nesse assunto e o Brasil novamente se posicionou a favor de sediar uma nova conferência da ONU. Foi então que tivemos aqui no nosso país, em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que nós chamamos de forma carinhosa de Rio+20. Nessa conferência, os temas centrais versavam sobre economia verde e erradicação
da pobreza, né, que é algo que ainda afeta não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Novamente, o Brasil se posicionou de forma a equalizar possíveis assimetrias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, então servindo como uma ponte, toca novamente nesse assunto de que os países desenvolvidos precisam ajudar financeiramente os países menos desenvolvidos a promover o seu desenvolvimento, mas com base nas dimensões da sustentabilidade. E outro ponto interessante é que o Brasil, assim como alguns outros países, disponibilizaram para que a sociedade civil fornecessem como se fossem documentos base, ou seja, draft zero, para que os governantes pudessem entender os problemas socioambientais que começam na escala local e podem alcançar a escala nacional e até global. Bom, outras conferências também aconteceram no mundo para lidar com temas ambientais específicos, como mudanças climáticas, biodiversidade, desertificação, Agenda 2030, agenda urbana, né? E eu vou destacar 2 momentos da atuação da diplomacia brasileira em 2 conferências de partes. Uma delas, as conferências de partes para a biodiversidade. A diplomacia brasileira ela costuma atuar de forma propositiva, inclusive nas negociações que resultaram no Protocolo de Nagoya de 2010. Porém, vejam, como a diplomacia brasileira se posicionou nas relações internacionais, não quer dizer que domesticamente é aquilo que nós estávamos almejando e que, de fato, foi ratificado e incorporado, como eu mencionei no início da nossa conversa. Então, a ratificação do protocolo de Nagoya, referente à biodiversidade, ainda não foi aceita, né, pelos deputados. É um assunto ainda que gera muito debate, porque há uma parte do setor produtivo e algumas análises preliminares que apontam uma certa preocupação no que se refere à obrigatoriedade do acesso e repartição de benefícios advindos do uso de recursos genéticos que são utilizados pela agricultura, que são utilizados para a alimentação. Porém, nós temos também outros setores produtivos, ou parte do setor produtivo, que já está mais à frente, que mesmo o Brasil não tendo ratificado o protocolo de Nagoya, esses setores produtivos, especialmente aqueles que fornecem alguns produtos para mercados internacionais mais exigentes, eles já incorporaram aquilo que são os princípios do protocolo de Nagoya. Então, por exemplo, exploram a natureza, mas tem que explorar de uma forma conservacionista, de uso racional, e ainda devolvem ao ambiente algum tipo de manejo sustentável, de reflorestamento ou de geração de renda para comunidades que a gente considera como sociedades tradicionais. Então, agricultores familiares, extrativistas, que dependem da venda de recursos da natureza, seja na forma in natura ou previamente processada. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês da atuação da diplomacia brasileira nas conferências de partes de mudanças climáticas, né? O que a gente chama de COP Mudança do Clima. O Brasil, por hora, tem um posicionamento mais nacionalista, isolacionista, por hora, mais pluralista, cooperativista. Vejam, na última conferência das partes de mudanças do clima ou de mudanças climáticas, que ocorreu em Glasgow ano passado, a diplomacia brasileira foi protagonista. Por quê? Havia antecipado as metas brasileiras lá no Acordo de Paris, que é a COP21, que aconteceu em 2015, porém, nessa conferência em Glasgow, o Brasil foi firme para que houvesse uma regulamentação do mercado global de carbono, porque sabe que pode obter muitas vantagens ou financiamentos com essa regularização desse mercado, tá? Então, o Brasil, além dele assumir metas, a diplomacia brasileira e o governo brasileiro, né? Além de já ter assumido metas audaciosas da mitigação de mudanças climáticas, o mundo ainda espera que a gente faça ações para redução de produção de toneladas de carbono que são emitidos na atmosfera com o sistema de transporte, com o uso de combustíveis fósseis, com a geração de resíduos que acabam emitindo na atmosfera gases de efeito estufa. Então, tem ainda uma visão de que, olha, vocês
na retórica estão comprometidos, mas e na prática? O que vocês têm feito? Bom, com esse breve histórico das conferências e da atuação da diplomacia brasileira, a gente pôde identificar que as conjunturas propiciaram períodos em que avançamos na agenda ambiental e que, por outros, a gente ainda parece que está estagnado ou até mesmo retrocede. Mas isso temos sempre que levar em consideração as outras variáveis, né? Então, as variáveis econômicas, políticas, sociais, tanto que acabam influenciando as decisões, os jogos de poder no cenário doméstico, nacional, mas também no cenário internacional. Finalizando a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil no mundo hoje, né? Então, nessa última década, apesar de todo o trabalho da diplomacia brasileira, tudo que nós temos hoje de arcabouço normativo, no que se refere às questões ambientais, a legislação ambiental brasileira ela é considerada uma das melhores do mundo, mas o que a gente foi vendo é que gradativamente houve uma flexibilização dessa legislação ambiental brasileira, houve uma desestabilização das instituições ambientais, que elas têm que produzir conhecimento, fiscalizar. Então, tudo isso, e não é só de agora, tá, pessoal? Nós estamos falando dos últimos 10 anos ou até um pouquinho mais, tá? Então, o que acontece? O mundo está sempre olhando para a gente dessa relação entre retórica e prática. Por quê? Nós somos uma potência agroalimentar, somos celeiro de muitas commodities e, no entanto, nós temos ainda milhões ou milhares de brasileiros que não têm segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É poder se alimentar de forma nutritiva, em quantidade e qualidade diária, com alimentos saudáveis, seguros. Um outro ponto que o mundo também nos cobra, que diz respeito a essas questões socioambientais, o Brasil é uma potência energética com a matriz energética mais limpa do mundo. Boa parte dessa matriz energética é hidroelétrica, que causa impactos ao meio ambiente, que causa impactos ao ponto de que, quando se constrói uma usina hidrelétrica, tem que se tirar uma parte da população para poder fazer o lago de represamento. Então, o Brasil precisa melhorar ainda mais a sua matriz, com fontes eólicas, com fontes fotovoltaicas. Outro ponto também que o mundo enxerga é que, no Brasil, foram criadas muitas unidades de conservação, tanto unidades de conservação florestais, mas também marinhas. Em contrapartida, também foram liberadas muitas licenças de exploração mineral. Foram liberados muitos usos de agrotóxicos. Isso causa impacto ao meio ambiente? Isso causa impacto às populações? Então, vejam, é uma dicotomia entre a possibilidade da conservação, do uso de forma racional, mas também a liberação de ações que impactam o meio ambiente. E a Amazônia, então, né? Fechando aqui o nosso assunto. A Amazônia é um importante bioma, é uma região geoestratégica para a soberania do país, é uma área habitada por 30 milhões de habitantes, só no território brasileiro, já recebeu muito financiamento através de projetos, como eu comentei há pouco, porém, as questões indígenas, as nações indígenas ou as nações ameríndias, para quem preferir usar esse termo, estão marginalizadas. A Amazônia continua sendo explorada, sendo queimada, e aos olhos do mundo, nós já deveríamos ter revertido, já teríamos que ter mudado o padrão de conservação, o padrão de uso sustentável da nossa Amazônia, que ela é feita de forma negativa, tanto por brasileiros, mas também por estrangeiros que estão lá. Então, atualmente, o mundo enxerga o Brasil como um vilão ambiental. A gente sabe que isso pode ser modificado, porque nós, em parte, não estamos assumindo os compromissos tanto internos como internacionais. E a gente tem que pensar o seguinte: a sustentabilidade, ela é uma premissa, ela é um princípio, ela é um valor universal, ela é um caminho, é um sonho. Mas para que possa ser colocada em prática, para ela possa ser transformada em algo territorializado, né, e não se tornar uma utopia, depende do comprometimento dos múltiplos atores. Então, desde os governantes centrais, mas também aqueles que nos representam na Câmara, no Senado, nos governos, ou seja, nos estados, né, nos governos estaduais, como o executivo, o legislativo, e a importância do nosso papel enquanto consumidores, cidadãos, eleitores. E ainda a gente tem mais um papel, que é o de educadores.
Então, nós, como educadores, nós temos o compromisso na sensibilização das pessoas, para olhar as questões socioambientais com um olhar atento de que não é só o futuro da humanidade, é o futuro do nosso sistema, o nosso lar, né, o nosso ecos. Por quê? Para que a gente possa juntos pleitear por políticas públicas que estejam verdadeiramente focadas em trazer para o nosso país as dimensões da sustentabilidade, e assim a gente consegue colaborar não só com o nosso país, mas com o mundo na construção de um mundo, na construção de um mundo que prime pela bioética, pelo respeito à coletividade intergeracional, mas, sobretudo, uma cooperação voltada para a paz e para o futuro sustentável do mundo e do sistema Terra. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês e fico à disposição para qualquer dúvida ou possibilidade de um diálogo futuro. Um abraço.